Fala aí, meu querido e minha querida aluna, aluno que pretende fazer a prova do Enseja de 2020. Nós hoje vamos analisar aqui as questões de Geografia e História. Vamos analisar junto todas as questões para que você, que já fez a prova, tenha uma melhor noção, para que você que vai fazer a prova pela primeira vez tenha uma noção como que é essa prova. É muito importante essa análise de questões. Para você que vai fazer a prova, eu aconselho que você acompanhe direitinho, com paciência. Vamos analisar questão por questão. Uma coisa eu já digo de antemão. Você que pretende fazer o curso do Enseja, você tem que ler muito. Você tem que ser boa em interpretação de texto. Para você perceber, qualquer matéria exige interpretação de texto. Então você tem que estudar muito português. Claro, além das outras disciplinas, né? Então nós estamos aqui na questão 31, que é a primeira questão de Geografia e História. Vamos lá. Isso, questão 31. Então, de cara, já vem um texto aqui. Nosso sítio era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos para a cidade grande. A saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Para quem não é do campo, às vezes a palavra colonião seja uma palavra nova. Mas colonião é um tipo de capim que serve para alimento para os gados, né? Então é colonião. A lavourinha lá, a lavoura tradicional, mandioca, feijão, virou colonião. É muito comum, quando tem na expansão agrícola, os grandes fazendeiros pressionarem os pequenos sitiantes a vender, obrigarem mesmo, né? Porque mesmo que tenha algum pequeno sitiante lá que tem alguma resistência em vender o seu sítio, o grande fazendeiro acaba comprando todos os sítios do lado e deixa esse pequeno sitiante preso, obrigando ele a vender de todo jeito o seu sítio para ele. Então aqui é uma canção. Essa canção é base para a resposta da questão 31. Vamos lá ver qual é a questão. O processo evidenciado na canção traz como consequência para o campo no Brasil. Então a pergunta é a seguinte: o que o processo evidenciado da canção traz como consequência para o Brasil? O declínio da pecuária leiteira? Não, né? Essa questão não tem nada a ver, porque era um pequeno sitiante que plantava sua lavoura. A ampliação de créditos rurais? Não, não falam nada de créditos rurais. A redução das áreas de monocultura? Redução da monocultura? Não. Ao contrário, né? Há um aumento, não da monocultura, mas da questão da agropecuária, né? Então, necessita de mais terras. Aumento da concentração de terra? Sim. Aumento da concentração de terra. O que é a concentração de terra? É uma grande quantidade de terra na mão de um só proprietário. Nesse caso, na mão do grande fazendeiro, certo? Então, a questão 31 é a letra D. Letra D, certo? Então, vamos para a questão 32. Questão 32. Aplicativo ajuda a combater a violência contra as crianças no Brasil. Olha, mais um texto para interpretar. Isso é uma prática, tanto do Enem quanto do Enseja. Todas as questões vêm em seguida de um texto interpretativo. Vamos lá então.
um novo aplicativo de celular criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescente, UNICEF, está ajudando a combater a violência contra crianças no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos recebeu quase 50 mil denúncias de agressões, uma média de 271 e uma por dia, quase 11 por hora. Então vamos à questão. O resultado alcançado pelo uso do recurso mencionado é explicado pela... Então, esse resultado de receber não sei quantas mil denúncias é explicado pela ação empresarial, intervenção jurídica, participação popular, política educacional. E aí, o que você acha? Qual seria a questão? O que fez com que o aplicativo tivesse esse resultado? Ter esse número exorbitante de denúncia? Será que foi uma ação empresarial? Com certeza não, né? A intervenção jurídica? Também não. A participação popular? A política educacional? Poderia ser também a política educacional, mas não, foi a participação popular, né? Só a participação popular que pode ter esse número exorbitante, né? Devido à participação popular. Letra C, ok? Então vamos lá para a próxima questão, que é a questão 34. Mais um texto, quer dizer, com certeza aqui é 2 textos, porque quando vê texto 1, significa que tem o texto 2. Vamos lá. Em Caicó, Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Servidores Públicos fará o lançamento da campanha de valorização e respeito social aos profissionais do município. O GAI é pouco valorizado publicamente e socialmente. Por isso queremos ampliar os olhares para uma conscientização do papel social, desempenhando por ele, destaca a presidente do sindicato. O texto 2. Vamos ver do que se trata o texto 2. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro começou a multar pessoas que estão flagradas jogando lixo nas ruas. As multas variam de R$ 157 a R$ 3.000, dependendo do tamanho do produto que foi descartado. Então vamos à questão, né? Então aí nós temos que analisar 2 textos para responder essa questão. No Brasil do século XXI, né, o século atual, as 2 ações realizadas demonstram o quê? O que demonstra? É o que tem em comum as 2 ações realizadas. Os 2 textos lá. A urgência de coibir os atos de preconceito? Não, né? Os 2 textos não tem questão do preconceito. Pode até ser que o texto 1 tenha o preconceito contra o gari, mas o texto 2 não fala. Então, mas a pergunta é, a respeito dos 2 textos, o que tem em comum? A importância de incentivar os atos de higiene? Também não, né? Apesar que fala da limpeza, mas não fala da questão da higiene, né? Porque a necessidade de promover práticas de cidadania, e agora? A responsabilidade de cumprir as normas da legislação, novamente fica entre 2, né? Mas a alternativa mais coerente é a alternativa C.
a necessidade de promover cidadania, né? Porque cidadania é a questão de você se preocupar com a limpeza da cidade, com o bem comum de todos, né? Então, a necessidade de promover cidadania, a questão C. Então, agora vamos para a próxima questão, que é a questão, eu já tenho me perdido os números, né? Mas não importa. Não, vamos ter que voltar, né? Essa prova, ela é de 2 colunas. Ai, ai. A ordem não importa. Nós vamos voltar aqui, eu esqueci de um detalhe. Nós já estudamos a questão 33, 34, mas vamos ver a 33 agora. Esqueci desse detalhe que ela é de coluna, né? Então vamos ver a questão 33. Depois eu vou marcando ali para eu não esquecer. Questão 33. Nós vemos aqui uma tabela. Crescimento anual médio na produção agrícola. O arroz, 1950-59, 3,61. 1960, 3,23. 1967, 78, 3,21. Então nós percebemos aqui que a produção de arroz foi diminuindo. O feijão, 1950, 2,92, 1960, 4,19 e 1977, 78, menos 1,6. Então diminuiu muito e muito, né? A mandioca, 3,33, 6,07, menos 1,63. Também houve queda. A batata, 4,84, 4,37, 1,73. Queda. Milho, cebola, primeiro, 5,63. 3,48, 5,91. Houve um pequeno aumento. O milho, 3,30, 4,75, 2,47. Também no último ano da pesquisa, houve queda. O trigo, 3,48, 5,89, 10,64. Você viu que o trigo houve um aumento, um grande aumento. A soja, 8,18, 16,39, 29. A soja também, certo? O café, 6,62, menos 6,94, 3,95, né? Para você ver, a época o café já estava em decadência. A cana-de-açúcar, 5,42, 3,63, 5,69. Também houve aumento. O algodão, 1,31, 1,61, 2,30. Menos, né? Negativo, né? Então houve queda. A laranja, ó a laranja também, 11,82, um aumento exorbitante. O que você pôde observar aqui? Que o trigo, a soja e a laranja, enquanto os outros produtos caíram, esses produtos aumentaram. Então vamos ver do que se trata a questão. No período retratado na tabela, a produção de alimentos como o feijão e a mandioca alterou-se em razão de, quer dizer, teve uma queda em razão de quê? Por que caiu a produção? Essa é a pergunta. Vamos interpretar a pergunta direitinho para a gente responder correto. A inflação dos produtos agrícolas? Não, nada a ver, né? A diminuição da demanda nacional? A limitação das técnicas tradicionais? A produção de gênero de exportação? Você lembra lá os gêneros que teve um aumento enorme? A soja, a laranja,
e o trigo, eles são gêneros de quê? De exportação. Então, para aumentar a exportação dos produtos agrícolas, diminuir os outros produtos que não eram produtos típicos de exportação. Então, é a questão de a produção de gêneros de exportação. Correto? Então, vamos ver aqui. Destinação final do lixo. Lembrando, pessoal, que cada questão que a gente estudar aqui, vocês vão definindo qual tema. Não é que na questão de 2020 vai cair as mesmas questões, mas vai cair o tema. Por exemplo, nós estamos estudando o próximo tema ali, o tema anterior, da questão anterior, foi qual o tema? Né? A questão da exportação de produtos, a questão da lavoura. Aqui, com certeza, vamos estudar sobre a questão do meio ambiente, já tivemos outra questão que envolve o meio ambiente. Então, são temas que você tem que estudar, porque são temas que caem no Enseja. A destinação final do lixo. Vamos ver? Aqui nós temos um gráfico, né? Onde 13% é compostagem e reciclagem e 87% os lixos são destinados ao aterro ou lixões. Então, do lixo produzido no Brasil, 13% é destinado à compostagem ou reciclagem e 80% é destinado a aterros sanitários ou lixões. Então vamos lá. A questão. A inversão dos números representados no gráfico reduzirá os índices, né? Suponhamos se fosse invertido, se 87%, é 87% mesmo? Se 87% fosse destinado à compostagem e reciclagem, e se apenas 13% fosse para os aterros ou lixões, o que aconteceria? Qual seria o efeito? Reduziria o quê? O consumo de produtos degradáveis? Não. O consumo poderia continuar o mesmo. A poluição dos lençóis freáticos e rios? Pode ser, né? Pode ser, mas vamos analisar todas as questões. O despejo de resíduos industriais e fábricas? Não. A empregabilidade no setor de limpeza urbana reduziria? Acredito que também não. Então é a questão C. O que reduziria? A questão B, né? A questão B. Reduziria a poluição dos lençóis freáticos, certo? Então a 35, agora vamos para 36, certo? Então a 36 eu acho que está na primeira coluna. Vamos lá. Mais um texto. Um grupo de bordadeiras do interior do... Deixa eu ajeitar mais aqui. Do interior do Ceará, luta para aumentar a produção, variar as mercadorias e colocar em ação uma loja virtual. Uma das idealizadoras da proposta afirma que as artesãs acostumadas a trabalhar na soleira das portas de suas casas passaram a ter grande demanda, quer dizer, aumentar as vendas, né? Pelos produtos depois de participar de 2 grandes desfiles. As modificações na atividade mencionada estão sendo estimuladas pela, quer dizer, o aumento das vendas, né? Já fiz a resposta. A expansão das vendas, a elevação da escolaridade, não fala nada, né? A manutenção dos empregos, a qualificação da mão de obra. Se houve um aumento da demanda, então é a letra A, né? A expansão das vendas, correto? Expansão das vendas. Então vamos à questão 37, certo? Correto. Questão 37.
Para você perceber, muita leitura, né? Cada questão tem um texto. A diferença média de salário entre os brasileiros com graduação e os que não têm era de 219,4% em 2011. Segundo dados divulgados pelo IBGE, trabalhadores que concluíram a faculdade recebiam aproximadamente R$ 4.135 por mês, ao passo que os demais tinham um salário de R$ 1.295. Então vamos lá, que explica essa diferença salarial apresentada é a adoção da carteira assinada? Não, carteira assinada todos podem ter, né? Obtenção da formação superior? Pode ser. Ampliação do emprego industrial? Não. Às vezes o emprego industrial não exige formação superior, né? Informatização das empresas nacionais? Também não. Então, a questão dessa diferença salarial é o quê? É a letra B. Esse ciclo aqui é da questão passada. Então é a letra B, obtenção da formação superior. Como o texto diz, né? A diferença, o texto relata a diferença do salário de quem tem ensino superior para quem não tem ensino superior. Interpretação de texto. Por isso que eu falei para você, né? Foi a questão 37. Então vamos para a questão 38. Vamos ver se ela está embaixo ou está na segunda. E pelo jeito, essa 38 trata dos temas das questões dos biomas brasileiros. É outro tema que sempre cai 2 ou 3 questões envolvendo biomas brasileiros. É um tema que você tem que estudar. Questão 38. Fatores climáticos, particularmente temperatura e umidade, são de grande importância na taxa de alteração química da rocha. O ambiente ideal para o intemperismo químico é a combinação de temperaturas quentes e elevada umidade, né? Um local onde é quente e chove muito. É o ambiente ideal para o intemperismo da rocha. Correto? Então vamos ver o que a questão nos pede. O bioma brasileiro mais suscetível a esse tipo de ação é... Então, qual é o bioma brasileiro que é quente e tem grande umidade, né? Grande quantidade de chuva? O Pampa? Não, o Pampa pode ter grande quantidade de chuva, mas é frio. O Cerrado? Quente e seco. A Caatinga? Quente e seca. Então sobrou o quê? A Amazônia, que é quente, com grande quantidade de chuvas, né? Uma grande umidade. Então vamos para a questão 39. Essa estava fácil, né? Para você que entende um pouco de biomas brasileiros. E você que não entende, estude biomas brasileiros, que são temas que caem muito na prova do Enseja. Castelo de Madeira. Mais um texto interpretativo. Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço. Mas agora que conquistei o meu sonho, aquele abraço. Mas não importa se chão de terra tem poeira, realizei meu sonho, o meu castelo de madeira. Regaço aqui, eu acredito que deve ser o quê? Moradia, né? Pelo contexto do texto. Então vamos ver o que... Então se trata aqui da questão da moradia. O tema central
Acho que eu já respondi até, né? O tema central nessa canção relaciona-se com qual direito humano? Então, para você ver o que estou fazendo, né? Vejo o texto, leio o texto, automaticamente, sem ver a questão, eu analiso o texto, vejo qual é o tema central. Então você vem para a questão, praticamente você já respondeu. O tema central nesta canção relaciona com qual direito humano? Acesso à moradia, liberdade de ir e vir, inviolabilidade do lar, segurança contra o crime. Então é a letra A. Acesso à moradia, né? Como eu disse para você, praticamente a gente já respondeu antes de ver a questão. Agora nós vamos para outra coluna que vai ser a questão 40, né? Então essa foi a 39. Então a próxima questão vai ser a 40, para nós não nos perdermos. Questão 40, mais um textinho aí. O açúcar criou condições materiais de O açúcar criou condições materiais de um modo de viver e de pensar. Um jeito de sermos brasileiros. Oh, meu Deus, ainda bem. Vamos lá. Um jeito de sermos brasileiros, dividido entre gente importante e gente insignificante. Ó, dividido entre gente importante e gente insignificante. Existe gente importante e gente insignificante, né? Entre os senhores e escravos. Senhores e escravos. As amarguras do açúcar e não suas doçuras desenharam a cara do brasileiro e do Brasil. Então, esse texto quer dizer o quê? Que houve uma divisão, né? O açúcar foi causa de uma divisão de classes. Pode ser dito assim, pode ser interpretado assim, mas nós vamos nós ver o que a questão nos pede. De acordo com o texto, que característica da colonização portuguesa continua influenciando a realidade brasileira atual? Vamos lá, né? Vamos apagar aqui. Enquanto isso, vocês vão analisando aí, tá bom? E já faça a sua resposta. Então vamos lá. De acordo com o texto, que característica da colonização portuguesa continua influenciando a realidade brasileira atual? Vamos ver? As técnicas agrícolas? Não, né? Nada a ver com as técnicas agrícolas. Hoje é totalmente diferente. A discriminação racial, você viu lá que houve ali uma questão de discriminação? O senhor, o escravo. As tradições alimentares? Não. A dependência econômica? De certa forma, a dependência econômica, mas não é o que o texto, não está dentro do contexto do texto, né? Então, dentro do contexto do texto está a discriminação racial, letra B. Então, pessoal, aqui nós já temos aqui, eu acredito que o vídeo já deve estar muito grande, vamos parar agora, ainda falta bastante questões, então nós mandaremos outro vídeo para analisarmos as outras questões que faltam, a partir da 41, tá bom? Então é isso por hoje, fique com Deus, um beijo, um abraço no coração de todos. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, né? Que nós vamos analisar todas essas questões. Depois nós também vamos analisar as questões de 2018, né? Essas aqui são as questões de 2018. Tinha saído, mas agora também está liberado, então nós vamos analisar de 2018 também, tá bom? E já tem um vídeo aí que analisamos as questões de 2017. Você pode passear aí pelo canal que você vai encontrar esse vídeo aí de análise das questões de 2017. Um beijo, até a próxima.